FAMEP 2025, questão número 66. Acompanha. A figura mostra em corte um cilindro de volume constante, hermeticamente fechado por uma tampa fixa, a qual contém uma certa massa de gás ideal. Sabendo que a equação PV/NRT relaciona as variáveis pressão, volume e temperatura de um gás, N é o número de mols do gás e R é a constante universal, a densidade do gás no interior desse cilindro, ela é, bom, item A, constante, item B, aumenta com a pressão, item C, aumenta com a temperatura, D, diminui com o aumento da pressão, diminui com o aumento da temperatura, tá? Bom, então, duas maneiras de resolver esse exercício aqui, tá? A primeira maneira é a maneira mais simplesinha possível. Olha lá, densidade. Então, como é que a gente calcula a densidade? Densidade é massa sobre volume. Densidade é massa sobre volume, certo? Nesse exercício, a quantidade de gás está presa, né? Então, o gás está preso, a massa de gás ela é constante. O gás está dentro do recipiente, o gás sempre ocupa o volume do recipiente. Como o recipiente tem volume constante, então se o gás está no recipiente, o volume do recipiente, portanto, o volume que o gás ocupa, ele é constante também. E se os dois são constantes, a densidade tem que ser constante. Tá? Então, é constante. Acabou. Item A, bota o exercício, vai para o próximo, tá? Esse é o primeiro jeito de resolver. Vamos para o segundo jeito, tá? Então, deixa eu colocar até aqui, ó. Primeiro jeito de fazer. E agora, ó, segundo jeito de fazer. O segundo jeito vai ser pelo PV/NRT que ele falou, né? É a equação de Clapeyron. Olha lá, equação de Clapeyron. Então vai, PV, a gente sabe que PV igual a NRT. A gente sabe que o N é a massa pela massa molar do gás, né? Como densidade é massa sobre volume, eu venho aqui agora nessa equação e isolo a massa sobre o volume, tá? Então vai ficar massa sobre volume vai ser igual pressão, né? A massa molar eu passo para lá multiplicando, sobre RT, né? Então se eu multiplicar em cruz aqui, né? Daria exatamente a equação que a gente tem. Então, portanto, a densidade é a pressão do gás vezes a massa molar dividido pela constante pela temperatura. Tá. Vamos lá. Aí você vai falar, bom, professor, então, veja. A massa molar do gás ela é constante. O gás está preso, né? Então, a massa molar. O tipo do gás, não mudou o tipo do gás, então a massa molar é a mesma. Então, isso aqui é constante. E a constante também é constante. Por definição. Tá. Aí o que a gente tem? Pode variar a pressão, pode variar a temperatura, tá? Só que é uma transformação a volume constante, né? Vamos escrever isso aqui, ó. Mas, cadê, ó? Mas, na transformação a volume constante, vírgula, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Ou seja,
Veja, temos aqui pressão e a temperatura, tá? Então, se a temperatura aumentar, a pressão tem que aumentar na mesma proporção, né? E a densidade continua constante. Se a temperatura diminuir, a pressão tem que diminuir na mesma proporção. E a densidade continua constante, tá? Então, e também aumenta com aumento a pressão. Se você aumentar a pressão, por que aumentou a pressão? Porque aumentou a temperatura. Não tem outro jeito, tá? O gás está com volume constante, a pressão aumentou porque aumentou a temperatura. Né? Então, se aumentou a pressão, aumenta a temperatura, a densidade continua constante. Aumenta a temperatura. Se aumentar a temperatura, aumenta a pressão, a densidade continua constante. Diminui com o aumento da pressão. Se diminuir a pressão, aliás, a densidade diminui com o aumento da pressão. Não, a densidade é constante. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura, a densidade constante. Diminui com o aumento da temperatura. Né? A temperatura aumenta, aumenta a pressão, a densidade continua constante. Portanto, o que confirma a alternativa A. Dos dois jeitos que você pensar é levado à resposta correta.